Olá, meu nome é Simone Quintiliana, sou astróloga e através da leitura dos mapas astrológicos eu consigo te ajudar no seu processo de autoconhecimento. Então, se você quiser agendar uma leitura comigo, é só entrar em contato comigo por um dos meus canais aí, e-mail, todas as redes sociais, que eu verifico a disponibilidade da agenda e a gente aí juntos mergulha nesse seu processo de autoconhecimento, autodesenvolvimento aí, que é tão rico, que é tão precioso, que é tão importante. É o processo da gente se conhecer, da gente se entender melhor, a gente se desenvolver a partir de um processo muito mais consciente de quem a gente é. Então, se você quiser agendar uma leitura comigo, é só entrar em contato, tá bom? Bom, gente, hoje eu queria falar sobre o excesso de estímulos que é tão falado ultimamente com essa questão das redes sociais, de o quanto a tecnologia vem avançando, do quanto a gente tem de acessos que antes a gente não tinha, que gerações passadas não tinham tantos acessos como a gente tem hoje. Então, eu quero trazer o meu olhar com relação a isso, lembrando que, assim, aqui, gente, eu coloco a minha visão das coisas baseada nas minhas experiências, mas eu sempre gosto muito de ouvir a opinião de vocês, as opiniões contrárias também, principalmente, porque às vezes você amplia os seus horizontes, você amplia os seus conhecimentos através do que os outros te falam aí dessas percepções. Então, aqui eu vou colocar a minha percepção com relação a isso e peço que vocês comentem aqui o que vocês acham com relação a esse assunto. Excesso de estímulos, eu entendo que a gente vive sim uma fase com esse excesso por conta da tecnologia e o acesso que a gente tem às tecnologias. Hoje você não precisa ser rico, você não precisa ser milionário para ter acesso à internet. Não tem, não necessariamente você precisa ter muito dinheiro para ter acesso a milhões de vídeos no YouTube, milhões de conteúdos aí. O que eu percebo é que o excesso de estímulo, ele normalmente está vinculado a pouca profundidade. Normalmente, as pessoas que se deixam levar por esse excesso de estímulos, elas têm muita dificuldade de ter profundidade em alguma coisa. Elas têm muita dificuldade de se aprofundar, principalmente, naquilo que elas precisam, aquilo que vai fazer realmente diferença na vida delas. Então, o excesso de estímulos é necessariamente um problema? Depende. Depende também muito do que você quer. A gente ter um excesso de estímulo, o que eu entendo também, né, gente? Na vida, independente de tecnologias, independente de redes sociais, independente disso, na vida, o nosso cérebro, né, a nossa mente, ela já diariamente tem que lidar com muito mais coisas do que ela normalmente vai dar conta. A gente o tempo todo é estimulado, concorda? Então, às vezes você está trabalhando, escuta um barulho, você pensa em uma coisa, alguém passa, alguém conversa com você, enfim, você está fazendo uma comida, acontece uma coisa aqui, você tem que prestar atenção ali. Então, a vida em si, ela já é feita de muitos estímulos. E o nosso cérebro, ele já tem que lidar normalmente durante o dia com muito mais estímulo do que ele de fato dá conta. Por que dá conta? Porque o nosso cérebro, ele trabalha ali absorvendo todas essas informações, nossa mente vai absorvendo também para poder nos levar a entender o que é importante, e a gente é como se a gente pescasse uma informação e escolhesse essa informação como essa é relevante, eu quero aprofundar, essa é relevante para minha vida, por isso, isso e isso, e eu vou me aprofundar nesse assunto. Então, diariamente a gente já tem que lidar com isso. Com a tecnologia, a gente tem esse acesso a conteúdos de todos os países, de todos os tipos de pessoas, vários tipos de assunto, e isso aumenta. Então, assim, esse excesso de estímulos e o nosso acesso às coisas... Tem uma muriçoca aqui, gente. Esse excesso de estímulos, a gente pode utilizar isso ao nosso favor, escolhendo bem. Então, se você quer estudar um determinado assunto,
ter ali, às vezes, um estímulo para estudar é legal, porque você, às vezes, tá ali fazendo alguma coisa e vem uma informação sobre aquele livro, aí te lembra que, nossa, aquele assunto que eu quero estudar, nossa, olha isso aqui, saiu um vídeo novo dessa pessoa sobre tal assunto. Então, não necessariamente termos muitos estímulos é ruim, vai depender muito daquilo que você quer, vai depender muito de onde você quer chegar, vai depender de como você se utiliza disso, porque esse excesso, muitas vezes, ele gera um estresse. Por quê? Gera um estresse porque a gente tenta dar conta de tudo. E aí, o tentar dar conta de tudo gera um estresse, sabe? A gente não, sabe? É muita informação e a gente fica tentando dar conta. Então, partindo desse exemplo que a gente quer estudar um assunto. Se a gente quer estudar determinados assuntos, a gente tem que entender que a gente não vai conseguir absorver tudo assim. A gente não vai conseguir absorver todo o conteúdo do mundo com relação àquele assunto. E às vezes, como a gente tem muitos estímulos, muitos lembretes, então a gente vê uma propaganda de um conteúdo, uma coisa aqui, um post, uma coisa ali e tal. Você vai tentando dar conta e isso gera um estresse. E, obviamente, esse estresse vai te fazer mal, porque você vai se sentir muitas vezes também improdutivo, você vai achar que, poxa, só essa semana tem 50 vídeos novos sobre aquele assunto que eu quero aprender e eu não tive tempo de ver nem 5. Aí você já começa a se sentir improdutivo. Então, isso também não é legal. Cuidado com essa cobrança, com achar que você tem que dar conta de tudo, você vai ter que dar conta de consumir. Essa cobrança, ela gera um estresse desnecessário, às vezes te trava e você acaba desistindo, fala, não adianta, não dou conta, não consigo acompanhar o conteúdo, por exemplo, daquela pessoa e tudo mais. E aqui, eu queria já até entrar num outro ponto, que a culpa, a gente tem uma coisa do colocar a culpa nos novos tempos, então, nas redes, então, é como se fosse assim, o problema, gente, não são as redes sociais, o problema não é a tecnologia, o problema não é que você está sendo muito estimulado e por isso você não se concentra, porque, não. A gente precisa entender que a culpa não é da tecnologia, a culpa não é das redes sociais, a culpa não é das coisas. A gente tem que trazer aí dentro de um processo mais consciente que a gente tem que ter essa autorresponsabilidade. Não é também ficar se culpando, não, mas é autorresponsabilidade mesmo. Você não estudou porque tem muita informação hoje em dia. Então... Não, você não estudou porque você não priorizou de alguma forma. Se você, às vezes, olhar quanto tempo você fica em redes sociais, quanto tempo você fica no Instagram, vendo coisas aleatórias que não vão te levar a lugar nenhum, se você for olhar o tempo que você fica, às vezes dá ali no dia, gente, 2, 3 horas. E se você estivesse usando essas 3 horas para fazer algo produtivo, fazer aquilo que você realmente precisa fazer um exercício, estar com quem você ama, a gente precisa ter essa autorresponsabilidade, de parar de ficar culpando a rede social. Nossa, não fiz nada, culpa do Instagram. Hoje eu não me concentro, porque a tecnologia nos coloca, tal. Gente, sair desse lugar a culpa é ali externa. A gente tem que trazer essa autorresponsabilidade e entender essa questão também de você tá ali sendo estimulado o tempo todo, você tá ali o tempo todo nessa questão do eu tenho acesso, eu posso, é só pesquisar, é muito rápido. E às vezes você tá convivendo com pessoas que às vezes está precisando tanto da sua atenção, que às vezes tá ali e você tá perdido, dentro daquele tanto de acesso. Quantas vezes você já não deve ter ido, por exemplo, num restaurante e observar que tem ali na mesa as pessoas e as pessoas tá todo mundo com a cara no celular. Ali tem 5 pessoas na mesa, elas não se falam, elas ficam todo mundo com a cara enfiada no celular, cada uma acessando 1 milhão de coisas ali e perdendo aquele momento
uns com os outros. A gente precisa também ter atenção a isso, porque esses estímulos, gente, eles foram feitos, muito bem estudados para prender a nossa atenção. Então a gente tem que ter a questão do autorresponsabilidade. Se você tá com seu pai, com a sua mãe, dê atenção a eles. Tá com seu namorado, com a sua namorada, com seu amigo, seu irmão, enfim, dê atenção àquela pessoa naquele momento. Deixa um vídeo, um stories, uma coisa para ver depois. Quando você estiver ali sozinho, em casa, sem fazer nada, aí você dá uma olhada. Tem que ter essa autossociabilidade. Muita gente também fala, por culpa das redes sociais, por culpa da tecnologia, hoje as pessoas estão se afastando, as pessoas não dão atenção. Não é por culpa das redes sociais, gente. É a autorresponsabilidade, novamente. Vou falar essa palavra aqui 20 vezes hoje. A autorresponsabilidade. O celular, ele não tem um poder de pegar você à força e fazer você ficar ali com a cara enfiada nele enquanto você poderia estar conversando com a sua mãe. Não, o celular não tem esse poder. Então, a gente tem que ter esse entendimento aí de... Não, você tá com uma pessoa, você... cuida diminui, você corta aquele estímulo ali externo, você corta o que está no seu poder de cortar de estímulo e dá atenção. E aí, por isso essa associação, né, de excesso de estímulo, pouca profundidade. Às vezes as pessoas realmente não se aprofundam nas relações porque elas se perdem nesses estímulos. Uma outra coisa também que eu vejo bastante, as pessoas reclamam de falta de memória. Falo muito, minha memória tá ficando cada vez pior e eu acho que é porque, nossa, é estímulo demais e tem muita informação, a gente tá na era das informações e aí é muita coisa e tudo mais, tal. E, sim, às vezes pode acontecer de você estar com um problema de memória, você precisa às vezes ir ao médico e ver isso. Mas, muitas vezes, gente, é só falta de atenção, não é falta de memória, não. Tá faltando atenção. Você não presta atenção nas coisas. Você não presta atenção nos outros. Às vezes a pessoa tá falando com você e ela tá falando com você e você tá mexendo no celular. Então, depois você fala, nossa, eu não lembro que a pessoa falou, que eu tô ficando ruim de memória, ou, eu não lembro porque, é tanta informação. Não, você não lembra porque você não prestou atenção. No momento em que aquela pessoa estava falando com você, por que você não largou o celular e olhou pra pessoa e, entendi, tudo mais, pergunta. Podem reparar, gente, as coisas que a gente presta atenção é difícil pra gente esquecer. A nossa mente ela vai fazendo uns limpas, é necessário isso, porque imagina se a nossa mente guardasse absolutamente tudo o tempo todo, tudo que a gente absorve, a gente ficava louco. Mas começa a observar. Você tá tendo, né? Você tem uma falta de memória por excesso de informações ou é porque você não presta atenção nas coisas, você não presta atenção nas pessoas. Quando alguém tá falando com você, você não presta atenção. Quando tá acontecendo alguma coisa ali que é relevante, você não presta atenção. Fica aí o questionamento, né, gente? Bom, eu queria trazer hoje esse assunto porque eu amo, né, ser dessa geração que tem acesso a tanta coisa. Eu me lembro que a gente não precisa nem voltar tantos anos assim, mas quando eu era, sei lá, tinha meus 12, 13, 15 anos, era tão difícil estudar. Eu lembro que eu e meu irmão, a gente andava bastante para chegar na biblioteca, para procurar um livro, para estudar tal assunto, não podia levar o livro para casa, aí no outro dia tinha que voltar lá, e que não sei o que. Gente, nossa, tem 1 milhão de exemplos aqui que eu poderia dar. Hoje eu amo pensar que qualquer informação que eu quero é ali, digito no celular, no computador, a gente tem acesso. Então eu amo fazer parte dessa geração nossa, que a gente tem esses acessos. É muito rico isso, mas a gente precisa tomar cuidado. A gente precisa tomar cuidado pra gente não sair do caminho da autorresponsabilidade, tomar cuidado pra gente não ficar colocando essa culpa da sua falta de memória, sua falta de atenção, do seu estresse, colocando a culpa nas outras coisas. Não, é como que eu posso me controlar, como eu posso usar essas ferramentas e todos esses acessos da melhor forma para me beneficiar.
A gente precisa ter essa reflexão constantemente. E isso também faz parte do autoconhecimento, gente. De você entender por que às vezes você está usando essas redes sociais como fuga da realidade. Às vezes você tem algo que você precisa fazer e você procrastina, você não faz porque você quer ficar ali grudado nas redes sociais. Por quê? Faz parte do seu autoconhecimento. Você está fugindo de quê? Qual é o problema que você não quer enfrentar? E por que você não quer enfrentar? Qual é essa questão? Por que você não quer fazer tal coisa? Enfim, são muitos questionamentos que a gente consegue fazer e isso ajuda muito a gente, tá? Bom, era esse o recadinho de hoje. Se vocês tiverem aí as suas percepções e quiserem deixar comigo, eu agradeço muito, gosto muito quando vocês compartilham. Obrigada por você que me acompanha aqui, obrigada novamente por todas as sugestões que vocês me mandam, continuam me mandando, é muito bom pra mim, tá bom? E é isso, um beijo, gente, e até o próximo vídeo.